Obrigado. Obrigado, pastor Darcy. Irmãos, qual foi a ordem do rei? Não, a ordem do rei não foi ide. Qual foi a ordem do rei? Fazei discípulos. Fazei discípulos. Esta é a ordem do rei. Irmãos, nós acabamos de cantar. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. Mas a preguiça e a falta de compromisso estão parando a igreja. É um inimigo muito feroz. A falta de compromisso tem parado a igreja. Os números que o pastor Darcy acabou de proferir aqui são um retrato disso. O que nós fizemos com a ordem do rei? Tristemente, nós jogamos a ordem do rei no lixo, porque o discipulado, a missão de fazer discípulos para Cristo, tem sido abandonada no decorrer da história. Você sabia que 85% das igrejas evangélicas do mundo não tem nenhum programa ou nada relacionado com o discipulado? 85% das igrejas do mundo não tem um ministério ou um programa que seja relacionado a discipulado. O que nós fizemos com a ordem do rei? Nós jogamos no lixo. 15% das igrejas que tem alguma coisa, algum programa, algum ministério relacionado com discipulado. Sabe o que é discipulado para essas igrejas? Apenas, e aí tenho que ser honesto, desses 15%, 13% das igrejas, discipulado para elas é apenas um programa para novos convertidos. Quando eu falo a palavra discipulado, o que vem primeiro na sua mente? Quem precisa de ser discipulado? Normalmente, nós vamos responder o novo convertido. Nós estávamos plantando uma igreja na Nova Zelândia, chegou uma moça, começou a frequentar a igreja, e logo que ela começa ali, 2, 3 domingos, eu a chamei para conversar. E eu disse para ela, me apresentei, ela se apresentou, e ela disse: pastor, eu me mudei para a cidade, eu já estou há 3 domingos frequentando a igreja, eu gosto da igreja, e eu quero ficar aqui. E eu disse para ela: nós estamos plantando esta igreja através da estratégia bíblica do discipulado, usado por Cristo e pelos apóstolos. Então eu quero nomear alguém para caminhar com você no discipulado. Ela imediatamente, no automático, me respondeu assim: pastor, não gaste esse tempo comigo, eu já sou crente há muitos anos, invista isso em alguém que está começando agora. Eu falei: bingo, aqui está o problema da igreja, a não compreensão do que é discipulado. Porque para nós, discipulado é algo somente para novo convertido. E isso não é verdade, à luz das Escrituras Sagradas. E por não entendermos isso, nós jogamos fora algo tão precioso que o dono da igreja nos entregou como uma estratégia de ministério. E nós temos feito o que nós achamos que é melhor, e não o que o dono da igreja mandou.
E eu quero dar alguns números para mostrar para vocês o que eu estou falando. Por exemplo, os seminários, os institutos bíblicos abandonaram o assunto discipulado. Eu estudei em um instituto bíblico oficial da igreja presbiteriana, eu e a Tânia estudamos ali, tempo integral, e ali nós estudamos em 2 anos 44 matérias. Quantas relacionadas a discipulado? Uma, sabe como se chamava? Introdução ao discipulado. Introdução somente. E o que nós aprendemos naquela matéria? Que discipulado é para novo convertido. Depois eu estudei no seminário JMC, e eu estudei 5 anos e meio ali, estudei 114 matérias no meu bacharelado em teologia. Quantas dessas 114 matérias relacionadas a discipulado? Nenhuma. Não é, Eliel? Nenhuma. Depois eu estudei um mestrado em Novo Testamento, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Eu estudei 18 matérias específicas do Novo Testamento. Quantas relacionadas a discipulado? Nenhuma. O que nós estamos falando para o rei? O que é importante para o Senhor não é importante para nós. O Senhor manda nos céus e na terra, mas nós fazemos como nós queremos. A natureza te obedece, as enfermidades te obedecem, os demônios te obedecem, mas nós fazemos o que nós queremos na sua igreja. E levamos como nós queremos. Mas também colhemos o que nós plantamos. Tristemente. Esse assunto é um assunto descartado. E sabe por quê? Porque a igreja não entendeu ainda o que é discipulado. E eu quero falar um pouco com vocês a respeito disso nessa noite. Para nós entendermos isso, nós vamos precisar retornar a Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que está escrito aí na sua Bíblia? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em um diálogo intratrinitário, o que eles disseram? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o que eles fizeram? De fato, eles criaram o homem à imagem e semelhança deles. Isso talvez nós não entendamos ainda o que significa isso. Significa que ao olhar para Adão e Eva antes da queda, eles eram um perfeito reflexo de Deus. Olhar para eles era o mesmo que ver o quê? Deus. Porque eles foram e nós fomos criados à imagem de Deus. Porque Deus é um pai de uma família que Ele quer que os seus filhos, todos eles, se pareçam com Ele. Que ao olhar para nós, seja visto Ele em nós. E Adão era um reflexo, Eva era um reflexo perfeito de Deus, dessa imagem de Deus. Mas aí nós temos o capítulo 3. O que acontece no capítulo 3? A queda. E a queda desfigurou profundamente a imagem de Deus no homem. Agora, essa imagem não é mais nítida. Quando se olha para o homem, já não consegue-se mais ver Deus nele, porque o pecado
ele danificou profundamente a imagem de Deus em nós. O pecado não eliminou a imagem de Deus em nós. Continuamos, mesmo desfigurados, sendo imagem de Deus, mas desfigurada, difícil de ver Deus em nós, depois da queda. Mas Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz, para viver uma vida de obediência. E quando ele viveu uma vida toda de obediência, ele obedeceu no lugar dos desobedientes. E aí ele morre naquela cruz e ele sacramenta o preço, o pagamento dos nossos pecados, e ele então redime a nossa vida da condenação eterna, da ira de Deus. E essa redenção, ela é uma moeda de duas faces. Um lado está o pagamento da dívida, o pagamento do preço que nós teríamos de pagar e não tínhamos condições, e do outro lado da moeda tem um outro alvo, que é aquela imagem de Deus que era vista em Adão e Eva antes da queda, ela seja restaurada novamente em nós. Por isso Jesus veio, por isso ele nos mandou ir e fazer discípulos para ele, porque discípulos são pessoas que, ao olharem para a vida delas, as pessoas podem ver nelas o mestre delas, o Senhor delas, o Rei delas. Elas são discípulos porque elas se parecem com o Senhor Jesus. Esse é o alvo da obra de Cristo na cruz, restaurar a imagem de Deus em nós que foi danificada profundamente com o pecado. E agora eu quero te convidar a abrir um outro texto, Romanos 8, 29. Leia o que esse texto, Paulo falando do discipulado, em Romanos 8, 29, veja o que esse texto nos diz a respeito do alvo do discipulado na vida daqueles que foram redimidos por Cristo na cruz do Calvário. Diz assim a palavra de Deus: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme o quê? A imagem do Filho. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Paulo está dizendo que na redenção, no plano eterno da redenção, nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho. Porque o dia que a imagem do Filho for sendo restaurada gradativamente em nós, nós seremos parecidos com Ele, e a imagem de Deus perdida no Éden volta a ser restaurada em nós para a glória de Deus. Ou seja, o alvo da redenção não é apenas salvar a nossa alma. A igreja evangélica tem criado uns jargões próprios quando nós dizemos precisamos chorar pelas almas, precisamos amar as almas, precisamos buscar as almas. Não! Jesus não está interessado em apenas salvar a sua alma. Alguns dizem precisamos esvaziar o inferno e encher o céu. Não! Jesus não está preocupado apenas em salvar pessoas da ira eterna de Deus. Ele está preocupado que essas pessoas salvas sejam restauradas nelas a glória de Deus, a imagem de Deus na vida delas, que essas pessoas salvas sejam salvas para crescerem
no alvo de serem conforme a imagem do Filho de Deus. Esse é o alvo, irmãos. Isso é discipulado. Se nós pudéssemos fazer uma definição simples do que é discipulado, nós poderíamos dizer que discipulado é mais de Cristo em nós e menos de nós em nós mesmos. É morrer para nós e vivermos para Cristo, por Cristo e para a glória de Cristo. Se discipulado é isso, se discipulado é a restauração da imagem de Deus em nós, e Deus nos mandou um modelo para que isso acontecesse, o modelo perfeito é o Filho de Deus, e Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse que ele é a expressão exata do ser de Deus. Quem se parecer com Jesus será também parecido com quem? Com Deus, o nosso Pai. E Ele mandou-nos um modelo. Então, discipulado na Bíblia é Cristo sendo formado em nós, Cristo sendo esculpido em nós. É mais de Cristo em nós e menos de nós em nós mesmos. Um homem que entendeu isso foi João Batista, quando ele disse: importa que ele e eu diminua. É mais dele em mim e menos de mim em mim mesmo. Irmãos, somos feios. Somos feios. E precisamos nos revestir daquele que é belo, que é Cristo, o nosso Redentor. Quando nos parecemos conosco mesmo, mostramos a feiura da nossa alma. Mas quando nos parecemos com Cristo, refletimos Deus, a imagem de Deus vai sendo formada em nós. Por isso, Paulo está tratando do discipulado na categoria não de uma opção, mas ele, ao escrever Romanos 8, 29, trata o discipulado na categoria do decreto. Fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho. Não é uma opção. Se nós não nos parecermos com Cristo, algo está errado na nossa vida. Não somos cristãos, porque cristãos são pessoas que se parecem com o Cristo. Embora esse significado esteja totalmente esvaziado. Mas é isso que significa ser cristão. E o apóstolo Paulo, que entendeu isso, ele escreve que nós fomos predestinados a sermos conforme a imagem do Filho. E ele termina versículo 29 dizendo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uma família de muitos irmãos, que todos se parecem com o irmão mais velho. Esse é o alvo, isso é discipulado. Se isso é discipulado, irmãos, a pergunta é: quem precisa de ser discipulado? Quem precisa ser discipulado? Todos nós. A não ser que nós possamos dizer: pastor, eu não preciso, porque eu já sou um reflexo perfeito da imagem de Deus. Você pode dizer isso? Ninguém aqui pode. Então todos nós precisamos de um discípulo mais maduro, que esteja comprometido conosco, com o nosso crescimento, para caminhar conosco, para que nós não desistamos do alvo de sermos parecidos com o Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele disse que nós devemos crescer até atingir a estatura de quem? Do varão. Quem que é o varão perfeito?
De novo, ele falou da imagem de Deus, de Cristo, do Filho. Agora ele está falando que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Essa estatura é demasiadamente elevada. Você crê que nós um dia alcançaremos nessa presente vida? Não. Por que Deus nos dá um alvo inalcançável? Morra tentando. E o que faltar será esculpido em você no dia final, no dia da glorificação, aonde serão tiradas todas as consequências do pecado, e você vai ser um reflexo de novo, perfeito de Deus e do Filho dele. Mas até lá, nós precisamos chegar lá com pouco a ser feito. E para que nós cheguemos lá com pouco a ser feito, significa que nós precisaremos continuar na caminhada do discipulado. Que alguém caminhe conosco, que um discípulo mais maduro caminhe conosco e nos ajude a lutar por esse alvo inalcançável. Porque quando nós somos postos diante de alvos inalcançáveis, o que acontece conosco? Desanimamos, perdemos o foco, desmotivamos e desistimos porque dizemos, é muito, eu não consigo. E aí que é a necessidade de um discípulo mais maduro caminhando comigo, para dizer para mim, não desista, não perca o foco, não deixe de acreditar nisso, continue lutando. E o Senhor Jesus, usando uma metáfora para falar disso com os seus discípulos, em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, ele falou da metáfora da canga, do jugo. Vocês sabem o que é isso? Quem é da roça aqui, eu nasci na roça, cresci até os 7 anos em uma fazenda, e eu vi meu pai lidando com bois, cavalos, amansando, treinando jovens animais para trabalhar. E como se treinava? Usando o jugo, a canga, uma peça de madeira reta em cima, mas que embaixo tinha 2 abaulamentos. Um era colocado no pescoço de um boi mais velho, experiente, que sabia trabalhar com arado ou com a carroça, e o outro era colocado no boi novo. E o boi velho, maduro, experiente, ensinava o boi mais jovem, dosando forças, ensinando ele como trabalhar. Essa é a metáfora do discipulado. Sempre haverá um discípulo mais maduro que eu. E eu estou falando eu, João Petrecelli. E eu preciso de caminhar com esse discípulo. E eu tenho discipuladores que caminham comigo. A Tânia, nós temos discípulos mais maduros que caminham conosco e nos ajudam a não desistirmos do alvo de morrer para nós mesmos e viver para Cristo e sendo parecidos com o Senhor Jesus. E sempre haverá um discípulo menos maduro que eu, João Petrecelli, com quem eu sou responsável de caminhar e fazer o mesmo. Isso é o discipulado nas Escrituras. E o que nós fizemos com isso? Nós jogamos fora. E nós estamos fazendo do nosso jeito. Como nós achamos que é melhor para a igreja. Nós estamos dizendo para o rei, o senhor não sabe o que é bom para a sua igreja. Nós sabemos, deixa conosco. E nós estamos colhendo as consequências disso. E nós temos, irmãos, por não entendermos o que é discipulado, nós temos formado, ao invés de formarmos discípulos de Cristo, nós temos formado crentes em Cristo e não discípulos, ok? Deixa eu
avançar aqui um pouquinho com vocês, eu quero mostrar aonde nós estamos errando. Eu vou ter que pular muita coisa, não há tempo. Crentes ou discípulos? Eu quero mostrar para vocês 4 características, ou algumas características, de um crente em Cristo. E eu quero mostrar algumas características de um discípulo de Cristo. E quando eu trabalhar as características de um crente, eu quero dizer para vocês que eu não as retiro da Bíblia. Eu as retiro da observação das igrejas onde eu tenho trabalhado no mundo inteiro, onde eu tenho passado, em todos os países onde eu já tenho treinado, pregado, é o mesmo padrão dos crentes. E eles são marcados por algumas características. Primeira característica de um crente: declara ou professa fé em Cristo. Ele jura de pé junto que ele crê em Cristo e que Cristo é o Salvador dele. E eu não duvido disso. Segunda característica de um crente: frequenta uma igreja pelo menos uma vez por semana. E é uma vez mesmo, pastor. Se for 2 cultos no domingo, o senhor escolhe. Ou o senhor me tem de manhã, ou o senhor tem à noite. Nos 2 não dá. O que eu posso dar para Deus é um domingo, uma vez. E que esse culto seja rápido também, porque eu tenho coisas para fazer em casa. Terceira característica de um crente: ele mantém um padrão moral aceitável na sociedade. É fiel ao seu casamento, paga suas contas honestamente, não dá trabalho, nem incomoda, importuna seus vizinhos, vive uma vida moral, ética adequada daquilo que é um padrão social humano. Mas lembre-se, ateus, budistas, hinduístas, islâmicos também têm o mesmo padrão moral. Lembre-se disso. Quarta característica de um crente: ele contribui financeiramente com a igreja. Ele dá lá alguns trocados para a igreja. Todo mês ele manda ali um dinheirinho para a igreja e ele está pagando a cota, né? Porque afinal ele está pagando pessoas para fazerem por ele o que ele não quer fazer. E última característica de um crente: se for realmente necessário, e não tiver ninguém, ele pode até ocupar um cargo dentro da estrutura interna da igreja. Mas se realmente não tiver outra pessoa, porque ele está busy. Busy é a maldita palavra, né? Para usar, para desobedecer a ordem do rei. Então são essas as 5 características de um crente: declara ou professa fé em Cristo, frequenta uma igreja pelo menos uma vez por semana, mantém um padrão moral aceitável na sociedade, contribui financeiramente com a igreja e, se for necessário, ocupa um cargo na igreja. E muitos de nós, os pastores, nós estaríamos muito satisfeitos com pessoas que entregam isso aqui. Se a igreja estiver cheia e as pessoas entregarem isso aqui, para muitos de nós, os pastores, nós já estaríamos felizes e levantaríamos as mãos para os céus e daríamos glória em pé, por ter uma igreja que entregue essas migalhas. Agora vamos ver as características de um discípulo de Cristo? Estas eu extraí da Bíblia. Ok? Então vamos lá. Primeira característica: declara ou professa fé em Cristo.
Tudo começa com isso. Sem fé, não há salvação. Então, começa com a fé em Cristo. Segunda característica de um discípulo de Cristo: manifesta amor profundo por Cristo, através de um compromisso intenso com a igreja local. Não é que ele vai uma vez por semana. Ele manifesta o quê? Amor intenso por Cristo. E como ele mostra o amor dele por Cristo? Amando e servindo a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Segundo, ele mostra amor por Cristo em generosidade, em dar e servir de si, o que ele tem e o que ele é, por amor a Cristo. Também esse amor é visto, através do envolvimento com pessoas. Amamos a Cristo, mostramos amor por Cristo quando nos envolvemos com pessoas. Amamos pessoas, caminhamos com elas, discipulamos e levamos elas a serem mais parecidas com o Senhor Jesus. Terceira característica de um discípulo: ele conhece profundamente o ensino, a doutrina, a teologia de Cristo, que está expressa e revelada em toda a Escritura Sagrada. O conceito de discípulo e mestre não é exclusivo das Escrituras Sagradas. Ele também está no mundo secular. E no mundo secular e também na Bíblia, para você dizer que você é discípulo de alguém, você precisa dominar o pensamento daquela pessoa. Vamos supor que o Eliel dissesse para mim: eu sou discípulo do Darcy. E eu falasse: ótimo, Eliel, que boa pessoa para seguir. Então eu pergunto para o Eliel: Eliel, qual é a doutrina do Darcy? Doutrina do Darcy? Sei não, mas ele é legal, hein? Gente boa. Sigo ele porque ele é joinha. Você teria vergonha ou orgulho do discípulo Eliel? Vergonha. Porque ele diz que é seu discípulo e ele não conhece nada do que você pensa e crê. Vê se melhora, Eliel. O Senhor Jesus, irmãos, estava profundamente preocupado com que os seus discípulos conhecessem o seu pensamento. Porque você só pode ser discípulo dele se você dominar o pensamento dele. Existe uma estatística que durante os 3 anos de ministério de Jesus, ele tem ensinado os seus discípulos cerca de 8.000 horas de ensino formal. 8.000 horas de ensino bíblico, teológico, com Jesus, o maior e melhor teólogo da Bíblia. E às vezes as pessoas falam para mim: pastor, eu gosto de Jesus porque Jesus nunca ensinou doutrina. Ele só ensina sobre amar o próximo, amar a Deus, fazer coisas boas. E quando eu escuto isso, eu fico pensando, nós devemos estar lendo evangelhos diferentes. Porque o evangelho que eu leio, nós temos a mais densa e profunda doutrina destilada dos lábios de Cristo. E ele ensinou aqueles discípulos noite e dia, ele destilou os conteúdos da fé, do que ele cria com aqueles discípulos. E ele pegou gente improvável, ele pegou gente para ensinar que nós, se fôssemos fazer uma seleção para treinar alguém, nós não escolheríamos as pessoas que ele escolheu. Mas ele fez isso para mostrar para nós
que ninguém está impedido de aprender, porque existe um Deus interessado que nós aprendamos, e este Deus está comprometido com o conteúdo revelado por Ele na sua palavra. E eu quero mostrar para vocês o quão o Senhor Jesus estava comprometido com isso. Abram as Bíblias de vocês em Lucas capítulo 24. Último dia de Cristo, últimos momentos de Cristo com seus discípulos na terra. E ali, naquele momento, naqueles dias finais, o Senhor Jesus encontra com seus discípulos em Jerusalém. O capítulo 24 narra a ressurreição de Cristo. E logo depois da ressurreição, ele sai de Jerusalém caminhando em direção a Emaús. E na caminhada dele com Emaús, ele vai do lado de 2 dos seus discípulos. E eles, impedidos de verem quem era ele, Jesus começa a escutá-los. E Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? O que aconteceu? E eles falam: você é o cara mais desinformado de Jerusalém? Você não sabe o que aconteceu? Ele falou: o que aconteceu? Pois é, nós cremos em Jesus, tínhamos a esperança que Ele restaurasse Israel, e nada aconteceu. Ele morreu, a esperança se desfez. Olha o entendimento deles do Evangelho depois de 3 anos de ensino. Eles tinham compreendido o Evangelho? Ainda não. E quando Jesus, então, chegando lá, come com eles, permite que por um momento os olhos deles fossem abertos e eles veem Cristo glorificado, e aquilo aquece o coração deles, e eles voltam para Jerusalém, e lá encontram os discípulos de portas trancadas, com medo, assustados, apavorados. E tempo depois, Jesus chega lá onde eles estão, entra com a porta fechada, ele aparece lá dentro, e quando ele olha, os discípulos olham para ele, eles se assustam, eles pensam que é um fantasma, e então o Senhor Jesus começa a conversar com eles, e percebe que eles não haviam entendido o Evangelho. Versículo 44, diz assim: e disse-lhes: foi isso o que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Tudo o que aconteceu foi dito a vocês antes, ensinei a vocês antes, mas vocês não aprenderam. E eu não posso voltar ao meu Pai enquanto eu não tiver consciência de que os conteúdos que eu quero que vocês creiam, entendam, estejam claros na mente de vocês. E então Jesus, o que ele faz agora? Vamos lá de novo. Vamos recapitular o conteúdo de tudo o que nós estudamos nesses 3 anos. E o que diz o texto aí? Então, começando por onde? Por Moisés, passando por onde? Pelos profetas e pelos salmos, expôs-lhes as escrituras sagradas. O que é isso, irmãos? O que é Moisés? Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, isso é Moisés. O que são os profetas? Os profetas maiores e menores, ele vem recapitulando tudo, passando por Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. E ele então entra nos Salmos. Isso é uma divisão da Bíblia hebraica. A Bíblia dos judeus se divide em 3 partes: Torá, Navi, Quetubins. Torá, lei, Navi, profetas, Quetubins. É um resumo, e Salmo, aqui está sendo traduzido por Quetubins.
é uma representação dos livros históricos e poéticos. Ou seja, Jesus recapitulou com eles o quê? O Antigo Testamento todo. Aula de reforço. Seus cabeças duras. Aula de reforço. Tudo de novo. Mas para que não houvesse dúvidas de que eles tinham aprendido os conteúdos da doutrina, da teologia bíblica do Antigo Testamento. Olha o que o Senhor Jesus vai fazer agora. Versículo 45, leia. Então, lhes abriu o entendimento para quê? Compreenderem o quê? As Escrituras. Abriu-lhes o entendimento. Sabe o que é isso, irmãos? Na linguagem de hoje, moderna da informática, fez o download do arquivo completo na cabeça deles. 5G. Tá! E eles, uau! Uau, Senhor, agora nós entendemos. Teologia bíblica pura. Estava Jesus preocupado que os seus discípulos dominassem o pensamento teológico dele? Sim ou não? Estava. E seguindo a leitura, versículo 46, 47, Jesus fala assim, agora vocês já têm o conteúdo da doutrina para pregar, mas não preguem ainda. Falta-lhes o poder. Esperem até que do alto sejais revestidos de poder e saiam pregando e anunciando o quem eu sou, desde o Antigo Testamento todo. Porque as Escrituras falam de mim, testificam de mim. O Antigo Testamento todo é a meu respeito. É o proto-evangelho, é o evangelho, todo o Antigo Testamento. Irmãos, o Senhor Jesus quer que os seus discípulos conheçam todo o conteúdo das Escrituras, todas as doutrinas contidas nas Escrituras. Você não pode ser discípulo de Cristo se você não dominar o pensamento dele. E não tem desculpas, porque ele pegou gente improvável, mas ele levou a última consequência fazendo esse download. E às vezes eu fico pensando nesse download e eu falo, Senhor, faz o download, Senhor. E ele fala, vai estudar, preguiçoso. Agora tem tempo. Enfia a cara nos livros, pesquisa, conheça a minha palavra, a minha doutrina, porque para você ser meu discípulo, você precisa conhecer o que eu creio. Vocês querem ver o resultado do que nós acabamos de ler em Lucas, capítulo 24? Querem ver o resultado disso? Abram as Bíblias de vocês em Atos, capítulo 4, versículo 13. Dois pescadores, e pecadores também, né? Dois pescadores, Pedro e João, ensinados por Cristo, estavam diante do Sinédrio. Quem que é o Sinédrio, irmão? O que é o Sinédrio? Quem eram os membros dos Sinédrios? Os doutores da lei, do Antigo Testamento. Homens versados no Antigo Testamento. E lá estão diante deles dois discípulos de Cristo, Pedro e João. E eles estão debatendo com os doutores da lei. E chega um momento que o Sinédrio para. E eles olham um para o outro. E alguém diz assim, opa, alguma coisa aqui não está encaixando. Como que esses dois aqui, iletrados e o quê? Incultos, debatem teologia conosco a esse nível? Como? Ponto e vírgula. Então, concluíram que eles haviam andado
com Jesus. Quem anda com Jesus precisa aprender as doutrinas dele, para ser discípulo dele. Ele não abre mão. Pensando nisso, eu disse para a igreja, nós vamos ter um curso de teologia aqui. Eu quero prepará-los com profundidade nas escrituras e nas doutrinas. O único que levantou e aplaudiu e falou, aê pastor, agora eu vi firmeza. Era um senhor que ele era analfabeto. Eu pensei, mas será que ele entendeu o que eu estou propondo? Né? E os outros torceram o nariz, fizeram o bico. Falaram, pastor, nós já trabalhamos tantas horas, nós já estudamos, nós estamos com a agenda tão lotada, e agora ainda vamos ter que estudar, ler, para aprender a doutrina, a teologia bíblica. Eu falei, é isso, se vocês não quiserem, não precisam vir. Mas eu vou ensinar quem quer. Porque eu quero que vocês sejam discípulos por conhecer o pensamento teológico do nosso mestre. E no primeiro dia de aula, chega o seu Heitor. Ele era deficiente físico, do braço mirradinho, e a perna mirradinha, e vem ele para a igreja. Trazia um embornal. Sabe o que é um embornal? Aquela sacola de pano, assim colocada ao lado, e vem. Primeiro que chegou, entrou na sala, sentou do lado da parede, onde tinha uma tomada, e quando eu comecei a aula, ele pegou um gravador cassete, enfiou na tomada, botou uma fita, fechou, e quando eu comecei a aula, ele play, record. E ele gravou minha aula todinha. Aí no outro dia, em casa, ele chegava do trabalho, ele pegava o gravadorzinho e escutava a aula todinha. No outro dia, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, ele era o aluno que mais interagia na classe de teologia. Analfabeto. No dia da prova, eu dei uma prova no final daquele bloco. Os universitários, os que tinham bom conhecimento, boa base, média da nota 3,5. Seu Heitor gabaritou 10. Ele falou, pastor, eu não sei escrever, como é que eu vou fazer a prova? Eu falei, eu vou na sala ao lado, eu vou fazer a prova oral com o senhor, a mesma prova. Saí para fazer a prova com ele. Quando eu cheguei, olhei na porta, eu falei, olha, eu não estou aqui, mas o Espírito Santo está. Tá? Então, a prova é individual. E aí eu fui lá, fiz a prova oral com o seu Heitor, e ele respondeu as 10 perguntas, e ele tirou 10. Nada nos impede de aprender, se nós queremos aprender. Nós vamos dar um jeito. E nós vamos nos interessar por aquilo que o nosso mestre crê. E nós vamos querer dominar o pensamento dele. Quarta característica de um discípulo: compromisso com a missão. Todo mestre tem uma doutrina e todo mestre tem uma missão. Para você ser discípulo de alguém, você precisa estar comprometido com o ensino, com a doutrina daquele mestre, mas você precisa também estar comprometido com a missão. E a missão que o mestre nos entregou, qual é? Vão e façam discípulos. Essa é a missão. E às vezes nós usamos a palavra missão no plural. Nós falamos de missões. Vamos orar por missões, vamos investir em missões, vamos enviar pessoas para as missões. E toda vez que eu escuto essa palavra no plural, eu me pergunto, de quais missões nós estamos falando? Não existem missões, irmãos. Só existe o quê? Uma missão. Qual que é a missão? Fazei discípulos. Enquanto você está indo, fazei discípulos. Então, quando eu olho para isso aqui,
A pergunta que eu faço para vocês é, voltemos aqui, olha, as características de um crente. Declara a fé em Cristo, frequenta uma igreja pelo menos uma vez por semana, mantém um padrão moral aceitável na sociedade, contribui financeiramente com a igreja e, se for preciso, muito preciso mesmo, ocupa um cargo na igreja. Essas são as características de um crente, as características de um discípulo. E eu pergunto para vocês, as nossas igrejas estão cheias de crentes em Cristo ou de discípulos de Cristo? E o Senhor Jesus, o Rei, na grande comissão, ele disse assim, indo, façam crentes para mim. Foi isso? O que ele mandou nós fazermos? Por que nós estamos errando o alvo tão feiamente? Porque nós não entendemos ainda qual é a missão. Quando a missão não está clara, como cumpri-la? Essa massa de crentes não é o que o Senhor Jesus nos mandou fazer. E agora eu quero voltar a pergunta para você, e nós estamos terminando. A minha pergunta para você é, e você precisa ser honesto, porque você não vai responder para mim, você vai responder para Cristo. Você é um crente ou você é um discípulo? Se você é um crente, você precisa se arrepender, pedir perdão e mover-se para ser um discípulo de Cristo, com essas características, e viver por Ele e para a glória dEle. Porque se você continuar vivendo como um crente, você está envergonhando Cristo e não glorificando o nome dEle. Essa massa de crentes são consumidores de religião. Eles não são servos, eles estão buscando igrejas que sirvam eles com o melhor pacote possível. E os institutos de plantação de igreja têm feito pesquisa, qual é o pacote que os crentes estão procurando para decidir mudar de igreja. Primeiro requisito no pacote, que essa igreja tem estacionamento. Porque eu não vou numa igreja que eu tenho que deixar meu carro na rua e um infeliz riscar meu carro. A gente ri, irmãos, mas isso é pesquisa. Perguntando dentro das igrejas, o que te faria mudar de igreja? Eu quero uma igreja que tenha estacionamento. Segundo, eu quero uma igreja com um forte departamento infantil. Porque eu quero ter 2 horas de paz sem aquelas pestes dos meus filhos. Ou criançada desobediente, mal educada. E eu não aguento mais, eu quero um catarse, eu quero arrepiar, eu quero sentir, eu quero... E para isso não pode ter uma praguinha puxando a minha saia, eu preciso de paz, eu preciso de 2 horas. Então, se tiver um bom departamento infantil, eu vou. Terceiro, tem que ter muita música e um sermãozinho ralo de 15 minutos que não me incomode no meu pecado. Quarto, para por aí. É muito mundanismo dentro da igreja, porque esses crentes são consumidores de religião. Aqui não há glória para Cristo, há vergonha. Mas se você quer glorificar a Cristo, você vai ter que morrer para você e viver para Ele. Você vai ter que ser marcado por essas características. E você vai ter que pagar um preço. Billy Graham disse, a salvação não te custa nada, mas o discipulado te custará tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós.